Você faz magia e nem sabe? Pois nesse vídeo eu vou falar sobre magia e magia divina. E se tu não me conhece, eu sou a Regina, sou numeróloga, terapeuta integrativa, mãe atípica e atípica, e também maga do fogo e maga das 7 pedras sagradas. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de magia e magia divina. A magia, falando de uma forma simples, é a manipulação de energias em prol de uma finalidade, em prol de algo, de realizar, de obter alguma coisa. E pode ser feita somente pela atuação mental do indivíduo, como também pela manipulação de elementos. Que aí entra, as magias religiosas, a magia divina e outras magias que se tem. E, num contexto geral, todos nós, quando pensamos em algo, quando queremos profundamente algo, quando colocamos nosso foco em alguma coisa, nós estamos fazendo magia. Como? A magia, ela tem 3 elementos básicos para qualquer magia acontecer. O primeiro é a concentração naquilo que se quer. A segunda é a energia. E a terceira é a intenção. A sua intencionalidade. Todo o resto é acréscimo. Por exemplo, quando uma mãe está orando pelo filho, que ela se coloca em oração e ela tem o foco na cura do filho e ela está colocando a energia dela naquilo ali, é uma forma de magia. Por quê? Não precisa de algum elemento externo para que aquela cura seja realizada. Neste momento em que a mãe está orando, ela está, além de emanar a sua energia, ela está se colocando em conexão com energias divinas, energias curativas. Porém, tem um grande segredo. Se nesse momento a mãe está vibrando numa energia de amor ou numa energia de sofrimento. Por quê? A pessoa vai se conectar com aquilo que ela vibra internamente. Um exemplo disso é a famosa lei da atração. Não importa se tu tá fazendo, o que os grandes gurus aí te indicam. O que importa é se tu tá tendo a conexão. Não adianta tu parar e simplesmente repetir palavras se tu não tiver uma concentração, uma meta bem predisposta, como no caso da mãe que está orando pelo filho. Ela tem a meta de curar o filho, mas a energia emocional que ela está produzindo é de cura, é de amor, é de fé, é algo positivo ou é uma energia de dor e sofrimento, tristeza porque o filho está doente. Então isso deve ser levado em consideração quando se faz magia intencional, quando se está intencionalizando qualquer coisa na nossa vida. Porque tu podes fazer magia diariamente, sem perceber. Que também, é outro grande pilar da magia. Você faz magia com intencionalidade ou você faz a magia por impulso? E essa magia por impulso, que normalmente vai conectar a partes negativas da questão energética, essa é a grande produtora de muitos lixos, tanto psíquicos quanto emocionais, e que acabam criando toda essa poluição que nós temos no mundo. Porque tudo que tu produz mentalmente, através das tuas emoções e pensamentos, em alguma parte da matéria vai se realizar. Em alguma parte física, ela vai vir à tona. E é claro que a espiritualidade ela é muito sábia. Da mesma forma que nós produzimos lixos psíquicos, mentais, emocionais, toda energia densa que polui nosso ambiente, tem também seres elementais com a finalidade de fazer essa limpeza. Mas isso é para um outro vídeo. O foco aqui na magia que eu quero trazer para você, que você pode fazer magia fazendo um chá, você pode fazer magia segurando uma pedra, um cristal, você pode fazer magia simplesmente com a sua mente. Tudo que é externo, que a gente usa, desde um japamala até uma pedra, um vegetal, são conexões
com elementais, com devas, enfim, com seres espirituais. Porque a própria imagem, né, de santos, a imagem de divindades, elas nos conectam a energias diferentes. Por isso que tudo que vem de Deus é sagrado. Quando tu tem essa compreensão que não é um elemento que é negativo, é a pessoa que é negativa. Porque quando tu te coloca num caminho de te conectar somente com o que é divino, somente com o que é bom, somente com o lado positivo da vida, do planeta, consequentemente, vai vir para ti somente coisas positivas. É a ressonância, é a lei da atração. Tu vai atrair para tua vida aquilo que tu te conecta, tu vai atrair para tua vida aquilo que tu dá foco, que tu dá força. Por isso é importante nós nos tratarmos sempre e termos, né, essa consciência de que através de essas limpezas, através de limparmos os nossos paradigmas, as nossas crenças negativas, né, de termos o nosso caráter cada vez mais aprimorado, nós iremos nos conectar cada vez mais com as magias positivas e com o lado bom do planeta. E a diferença para magia e magia divina? A magia divina, ela foi trazida à luz aqui da humanidade através do Rubens Saraceni. Na verdade, ela ressurgiu, né, através do Rubens Saraceni, que apesar dele ser um religioso, a magia divina não tem nada de religioso. A magia divina é algo universal, é algo que Deus nos deu de presente através do Rubens para que fosse acessível a todas as pessoas, né, para que se consiga, né, ter um auxiliar. Porque tudo que Deus criou, terra, água, o próprio ar, todos os elementos da natureza, eles são verdadeiros anjos divinos. Para nós, seres humanos, conseguirmos estar equilibrados, harmonizados e em prol da nossa própria evolução. E a magia divina, ela vem com o propósito de auxiliar nessa evolução, no autoconhecimento, na nossa harmonia. Por quê? Tudo aquilo de negativo que a gente implanta na nossa casa, através dos nossos pensamentos, nas nossas relações, através das nossas crenças, nossos paradigmas, tudo aquilo que não consegue ser limpo através de uma terapia convencional. Por quê? Quando o indivíduo se melhora, ele melhora a sua energia, certo? E ele melhora a energia do seu redor. Porém, quando tu fica anos dando foco em coisas negativas, quando tu fica anos atraindo somente energias densas para perto de ti, obsessões, enfim, tanto energias que tu mesmo produz quanto outras pessoas te influenciam, tu precisa de algo externo para fazer essa limpeza. Tu precisa de uma magia divina. Que esse é o propósito, né? Que Deus mandou a magia divina para que, através dela, ou nós propriamente façamos essa limpeza, ou através de um mago, que são pessoas, né, que são iniciadas através do Colégio de Magia Divina para fazer o uso amplo dessa magia que Deus nos deixou. Porque não está aberto todos os mistérios divinos para todas as pessoas. Porém, quem se torna um mago do fogo, das pedras, da água, um mago dos símbolos, enfim, quem se torna um mago através do Colégio de Magia Divina, ele tem a outorga para trabalhar as pessoas, os ambientes de forma geral. Ele atua tanto na limpeza de casas, como na quebra de demandas, como na harmonia familiar, na saúde, que eu particularmente, né, trabalho muito voltada para a saúde e para o equilíbrio de famílias, de ambientes. E a magia divina usa os elementais, ou seja, ela usa de alguns princípios para se realizar. Ela usa de cabalas, de mandalas, de signos, ela usa vários elementos que confiados, né, a um mago iniciado. E é muito importante, né, sempre salientar que um mago iniciado através da magia divina, ele jamais poderá fazer qualquer atuação negativa. No momento que um mago iniciado pela magia divina faz alguma magia
que influencie no livre-arbítrio de outra pessoa, automaticamente Deus fecha esses mistérios que lhe deu outorga. Então é importante sempre salientar, né, que um mago, pela magia divina, ele é um mago positivo. Ele não trabalha para maldade, ele não trabalha para fazer amarrações, para fazer influência na vida de outras pessoas para benefício de alguém. Não. Ele trabalha exclusivamente para harmonizar a natureza como um todo. O planeta, as pessoas, as casas, enfim. Porque quando o mago abre uma magia, quando ele faz uma magia para alguém, o mago, iniciado pela magia divina, ele está harmonizando o que está em desequilíbrio naquela pessoa. Ele está limpando, ele está equilibrando os chakras, ele está tirando miasmas, enfim, tirando tudo que é de negativo que aquela pessoa tem. E trabalha em todos os campos da pessoa. Trabalha em todo o ser, não só na parte física, como em todas as partes sutis das pessoas, dos ambientes, enfim, dos animais, enfim, para o que ele se propor a fazer a magia. E para que seja realizada as magias pela magia divina, se tem uma conexão com um plano espiritual, se tem a outorga e se tem o amparo diretamente de Deus. Diferente de outras magias, diferente de outras ramificações, né, que se tem com o nome de magia, que responde, né, para outros seres da natureza, a magia divina, ela vem diretamente de Deus. Não tem intermediários entre um mago e Deus. Ele responde diretamente a Deus, a seus tronos. Portanto, eu passei por diversas religiões, por diversos conhecimentos, né? Porque, como eu sempre digo, sou uma eterna estudante da espiritualidade universalista, mas eu não conheci nenhuma ferramenta terapêutica tão poderosa, tão eficaz, quanto através da magia divina. Então, eu comprovo não só a nível de conhecimento, como a nível prático, porque é uma das técnicas terapêuticas que eu mais uso com os meus consultantes, porque ela tem uma amplitude que só a pessoa que passa por um atendimento através da magia divina que pode falar, porque ela trabalha na questão energética, espiritual, como eu já falei antes, na questão de todos os corpos sutis, né? É claro que Deus não ia deixar esse conhecimento totalmente fechado somente para os magos, até porque Deus é amor. Deus, ele quer a harmonização e a estabilidade da sua criação. Em todos os seus livros, tanto da magia do fogo, quanto das 7 pedras, quanto da magia dos símbolos, enfim, em todos os livros do Rubens Saraceni que falam sobre magia, ele tem alguns pontos riscados, que é assim que se chama, que são abertos para o público geral. E eu tô falando isso porque tem muitas pessoas que quando falam em magia já ficam um pouco receosos, já acham que é só os magos iniciadores, que é só, né, certas pessoas ali, religiosos, que têm a outorga para fazer algo por alguém. Não. Dentro da magia divina, cada pessoa pode fazer um ponto riscado em seu benefício próprio, sem ser iniciado na magia. Inclusive aqui, ó, tem o meu livrinho, né, que tá bem feinho, da Iniciação à Escrita Mágica Divina. Ali no meu livro, na página 8, ele diz assim, ó: esperamos que ela seja útil aos apreciadores da simbologia e às pessoas que trabalham com magia riscada, mas que o seja também a você, amigo leitor, pois em um capítulo especial daremos algumas magias riscadas para que você as use em seu benefício. E eu sugiro muito que todos tenham esse livro, tá? Que conheçam a respeito e, é claro, se sentir no seu coração chamado para ser mago do fogo, que procure, né, o colégio de magia. Mas lá no fim, ó, tem as magias simbólicas para uso pessoal. Fala muito
Para cada magia tem um uso específico, tá? E eu recomendo muito, né, essa terceira magia que eu gosto muito. Eu ainda como maga, né, tenho acesso a outras cabalas, outras mandalas, outros signos, mas essa aqui eu também uso seguidamente, porque ela, como diz aqui, ó, anula atuações espirituais, magias negativas e purifica o lar. Então qualquer pessoa pode fazer o uso. Eu te recomendo que tu faça o uso dessa magia, faça essa evocação. Até eu vou deixar uma fotinho dela aqui, para que você use e depois comenta aí no vídeo como você se sentiu depois de fazer esse ponto riscado, essa magia. E aqui tem diversas outras magias, né? Inclusive uma outra que eu vou recomendar para quem tem problema de foco, de concentração, para quem tem hiperatividade, para quem tem TDAH, ela é ótima. Eu te sugiro que faça. É a 10ª magia do livro. Ó. Eu te sugiro que você faça ela e depois também me comenta como que ficou, como que você sentiu, porque ela é um espetáculo para equilibrar, para harmonizar a tua mente. Ela limpa, né, todo esse lixo psíquico que a gente acaba produzindo aí no dia a dia, através das nossas preocupações, através das nossas emoções. E você pode fazer essas magias, né, tanto desse livro, quanto da magia das pedras, da magia das velas, enfim. Qualquer obra do Rubens Saraceni que fale sobre magia, você vai ter acesso ali, normalmente no final do livro, né, a essas magias que você pode usar em seu benefício. Mas somente em seu benefício. Se você quiser fazer para terceiros, daí você deve procurar um mago e contatá-lo e pedir, né, para que ele faça para você. Enfim, como eu falei anteriormente, eu uso muito, né, para questões de saúde, questões de equilíbrio, né, harmonizar a vida como um todo. Sabe aquele momento da tua vida que parece que as coisas começam a degringolar, que nada mais dá certo? As magias divinas são ótimas para trazer o equilíbrio para a vida da pessoa como um todo, para relacionamentos, enfim, para vícios também. Tem magias específicas que daí, através de um mago, né, você consegue equilibrar, né, essas energias que trazem, né, que predispõem a pessoa a ser viciado. Mas é claro, sempre tem que ter a intenção da pessoa ficar bem, estar equilibrada, porque senão é só uma perda, né, de tempo achar que só uma magia vai resolver toda a vida da pessoa. Não, a pessoa precisa, né, se predispor. É que nem a pessoa que quer um emprego, por exemplo, vai fazer uma mandala de prosperidade e não sai de casa, não manda um currículo, né. Falando das magias, né, abertas, tem uma outra que eu gosto muito, que é a magia da mandala medicinal. Essa magia você pode fazer como ele ensina ali no livro, colocar as velas, e embaixo também tem a evocação. Ela é ótima para equilíbrio da saúde. Então você que tem algum problema de saúde específico, que está aí, não está conseguindo, né, resolução, você tem, né, a opção de contatar um mago para fazer, né, um trabalho específico para você, ou ainda de usar essa magia, que é uma magia aberta, que qualquer pessoa pode fazer, e faça sem medo, faça com fé, que com certeza você vai colher um ótimo resultado. Mas um elemento bem importante, né, quando se faz qualquer magia, seja através, né, de uma magia divina ou através de uma magia pessoal. E como que eu falo de magia pessoal, né? O que significa isso, Regina? Toda vez que tu vai fazer um chá, por exemplo, e tu quer um benefício com aquele chá, né? Pega aí um chazinho de camomila, por exemplo. A parte química da planta, ela vai te dar um alívio digestivo, ela vai te dar um alívio das tuas emoções, ela vai te tranquilizar. Na parte
energética dela, ela vai te trabalhar ciúmes, raiva, emoções densas. E como você faz esse acesso a essa parte energética da planta, como que você usa magisticamente um chazinho de camomila, você simplesmente faça uma oração depois desse chá estar pronto, de preferência que você não ferva, porque a planta ela contém uma energia essa que ela larga nos ambientes onde ela está ou quando você coloca na água, por exemplo. Você pode fazer uma oração de uns 30 segundos, 1 minuto, agradecendo a Deus por aquela energia, agradecendo, ao elemental responsável por aquela energia, por cuidar daquela planta e manter aquela energia ali, que normalmente a gente direciona aos devas, quando vai fazer essa oração de agradecimento. E também de intuir, de intencionar aquilo que tu quer. Como, por exemplo, no caso aí do chazinho da camomila, que você queira tranquilidade, que você queira saúde emocional, saúde digestória, saúde para os seus nervos de forma geral. Você intenciona. Nesse momento você está fazendo magia. Um colar de pedras, por exemplo. Quando você monta, quando você faz um colarzinho, quando você compra um colar que simplesmente foi colocado as pedras ali, ele é só um adorno. Mas quando você monta esse colar, quando você trabalha ele de forma a purificar as pedras, a pedir que a energia dessas pedras, desses cristais sejam ativadas em você, no seu campo áurico, enfim. Quando você intenciona aquilo que você quer, você está fazendo magia também. Independente de você ter alguma iniciação, ser um reikiano, enfim. Eu costumo energizar os meus com reiki, com seiki e até mesmo com ervas. Depende da finalidade, ou seja, eu uso elementos para fazer magia. Mas você não precisa desses elementos. Basta o seu foco e a sua intencionalidade que você estará energizando um colar, um adorno, enfim, isso no popular é magia. E falando de magia, também se costuma usar a palavra macumba, principalmente aqui na região onde eu vivo. E essa palavra ela tem um peso negativo, sendo que macumba nada mais é do que um instrumento de percussão. E acredito que foi lá nos primórdios dos negros tocarem esse instrumento que relacionaram macumba aos ritos e rituais de matriz africana. Mas a macumba, popularmente dita, ela não é boa e ela não é ruim. Ela é o que a pessoa que a desenvolve dá foco. Por quê? Se tu tiver um pensamento negativo para alguém, até mesmo quando tu tá reparando na roupa de alguém, no carro de alguém, no serviço de alguém, na postura daquela pessoa, de forma negativa, criticando, julgando, tu está fazendo uma magia negativa, porque tu está dando teu foco naquilo ali, tu está dando a tua intenção naquilo ali. E no dia a dia, você mesmo pode estar fazendo magia negativa e nem se dar conta, nem perceber, porque isso está embutido na sociedade, Por exemplo, quando tu pensa em alguém, vamos pegar um colega teu de serviço. Quando tu pensa num colega de serviço negativamente, quando tu repara no jeito, na maneira que ele está fazendo
alguma coisa, está executando algum trabalho, e tu inveja, ou tu não concorda com aquilo, e tu pensa, nossa, tomara que o fulaninho lá se rale, porque olha o que ele está fazendo assim, tu está fazendo magia negativa, porque tu está dando teu foco, a tua concentração, a tua energia para aquela pessoa e intencionando. Tu está intencionando que algo aconteça. Então, cuidado com os teus pensamentos, porque eles vão ditar aquilo que tu está atraindo para a tua vida. Aí, muitas vezes, a pessoa procura um mago, um terapeuta, enfim, um pai de santo, qualquer que seja aí a veia, né? Para se ajudar, para conseguir um emprego, para conseguir algo bom para a sua vida, mas não olha para o que de negativo ela está fazendo. E aí, nesse momento, o mago, ele vai te limpar, ele vai te zerar daquele negativismo que tu tem, né? Pegando um mago, por exemplo. Só que as tuas ações dali para diante vão determinar o que tu vai atrair. É lógico que tu pode, né, já estar no caminho de atração de algo bom e você mesmo, através do teu pensamento, está sendo impedido por conta das tuas ações negativas através dos seus pensamentos. E toda essa magia ritualística, toda essa magia religiosa, ela tem, até mesmo, né, a magia divina tem 2 elementos básicos, tá? Que são os elementais e os elementares, que são diferentes. Os elementais são algo divino, são algo que somente uma pessoa iniciada, uma pessoa, né, com a outorga de Deus, vai conseguir manipular. Os elementares é algo que está acessível a qualquer pessoa. Só que os elementais que provém diretamente de Deus, da sua criação amorosa, eles só fazem o que é positivo. Até que uma pessoa totalmente positiva consegue se conectar a esse lado positivo da espiritualidade. Porém, uma pessoa com sentimentos densos, uma pessoa com a vibração muito baixa, com a frequência muito baixa, ela vai se conectar a elementares. E estes, por sua vez, vai fazer o que a intenção da pessoa quiser. Ou seja, eles são duais. Elementares são duais. Eles fazem o bem e fazem o mal, de acordo com a energia que a pessoa se conecta. Os elementais só fazem o bem, só fazem a harmonização, a purificação, a limpeza. Eles só trabalham de forma positiva, debaixo da outorga divina. Portanto, quando uma pessoa está fazendo algo para influenciar no livre-arbítrio de outra pessoa, ela está fazendo a magia negativa, que é invocada através dos elementares, tá? Que daí podem ser, né, o que as pessoas conhecem aí como eguns, como demônios, como toda essa magia aí negativa. E é claro que os elementares, eles são duais. Eles podem trazer a saúde, podem trazer a prosperidade, porém sempre vai ter, dependendo, né, da energia que a pessoa se conectar, se for através de uma magia religiosa, se for por conta própria, depende, aí tem uma ramificação muito grande da espiritualidade. Se a pessoa se conecta com certos elementares, ela sempre vai ter que dar algo em troca. E muitas vezes esse algo, ele retorna para a pessoa, influenciando na saúde dela. Por isso que toda pessoa que
vai fazer algum tipo de magia que não seja, né, a magia divina, ela tem que ter muito cuidado e conhecimento, principalmente com aquilo que ela está manipulando, com aquilo que ela está mexendo ou com aquilo que ela está dando autorização para outra pessoa fazer por ela. Porque no momento que tu autoriza, mesmo que tu seja ignorante naquilo, tu tem, digamos, uma dívida com aquilo, com aquela magia que tu está autorizando que seja feita, seja em prol de você ou em prol de outra pessoa. Porque tudo na criação é dual. Da mesma forma que um ser humano tem dentro de si o seu lado luz e o seu lado sombra, tudo na natureza que é positivo tem o seu lado negativo. Portanto, devemos principalmente cuidar a nós em primeiro lugar, cuidar as nossas emoções, cuidar os nossos pensamentos e as nossas crenças, porque é a nossa essência, positiva ou negativa, que vai nos conectar. É a nossa essência que vai modificar a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. É a nossa essência, o nosso caráter, a nossa moral, a nossa ética, que vai nos proporcionar coisas positivas, coisas boas, cada vez mais ações construtivas na nossa vida. Da mesma forma que toda vez que tu não está bem, que tu está conectado com sentimentos densos, que tu te conecta com raiva, com tristeza, aquilo vai te levar para um lado, para uma magia negativa, para um obsessor, para que um feitiço te pegue, porque se tu é enfeitiçado, se tu é demandado e se tu cai por conta dessas magias, desses feitiços, é porque tu está numa frequência baixa, numa frequência negativa. E aí vem, né, como eu já falei num vídeo anterior aqui, sobre frequências energéticas, sobre nosso campo áurico, toda emoção, todo sentimento, todo pensamento, ele vai vibrar numa frequência, maior ou menor. E cada vez que tu tem esses sentimentos, essas emoções, tu vai, né, oscilando nessas diferentes frequências. Então, quanto mais positivo tu tiver no teu dia, quanto mais tu alimentar a alegria, quanto mais tu alimentar a caridade, a harmonia, quanto mais tu alimentar e buscar coisas boas, com mais frequências positivas, maior tempo, né, nessas frequências positivas tu vai conseguir ficar. Mesmo que por um momento tu te irrite, tu sinta raiva, tu sinta algum sentimento que não seja legal, que tu, em primeiro lugar, tu reconheça. E em segundo, tu tente, né, tu volte para um sentimento bom, para que tu consiga, né, manter um equilíbrio positivo no final do teu dia. E comece, né, sempre a fazer essa reflexão e esse auto-questionamento, essa autoanálise, né, de em que condição você está vibrando frequentemente no seu dia. E voltando a falar da magia divina, é muito falado sobre mandalas, né? A gente normalmente diz as mandalas da magia divina, que tem mandalas para todas as finalidades. Porém, o termo em si é incorreto, porque a magia divina, ela trabalha através de um conjunto de elementos, que são as mandalas, cabalas, signos, pontos riscados, enfim. Tem um conjunto de elementos que daí só um mago que seja iniciado que vai ter acesso a como juntar e como trabalhar com esses elementos. E o termo cabala, ele provém de tempos longínquos, né? De antigos filósofos, de antigos religiosos, que usavam esse termo para falar, para designar princípios divinos. Esse nome ele tem, né, por sua raiz, é o termo
aceitar ou receber, ou seja, receber os princípios divinos, receber, né, todo o conjunto que auxilia no processo de evolução através de Deus. E o termo mandala já vem do sânscrito, ele quer dizer roda, círculo, e ele também traz a referência à eternidade, o que é eterno, que em essência, né, essas palavras, elas se referem a tudo que vem de Deus, que Deus beneficiou. Portanto, sempre que você ouvir, né, mandala divina, cabala divina, normalmente se refere aos atributos da magia divina. E se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, de compartilhar com alguém que esteja necessitado desses conhecimentos ou desse auxílio através da magia divina. E quer saber mais informações, quer saber mais alguma coisa a respeito desses temas que foi colocado no vídeo, deixa nos comentários.